Estas imagens são do espaço, como se fossem lâminas do universo colocadas num microscópio. Imagens de criação de astros e imagens assustadoras de destruição. Elas podem nos dar pistas sobre o nosso lugar no cosmo, de onde viemos e para onde vamos. Essas são imagens do telescópio espacial Hubble. Em órbita a apenas 530 quilômetros acima da Terra, sua visão se estende a trilhões de quilômetros, além do nosso canto do universo, para desvendar os segredos do espaço. Hubble. Segredos do espaço. Assim como uma criatura submarina perscruta as profundezas do oceano, o Hubble está perfeitamente adaptado ao ambiente alienígena do espaço. Ele planará acima da atmosfera da Terra durante 15 anos para registrar os violentos e às vezes cataclísmicos eventos que ocorrem no universo. A morte de estrelas, o nascimento de planetas, o apetite glutônico dos buracos negros, a poeira estelar vital que alimenta os sistemas solares e a própria vida. Podemos até dar uma olhadela no que há reservado para a Terra nesta paisagem espacial em erupção. Estas são fotos reais que o Hubble enviou do espaço. De certo modo, todas elas são históricas. Elas não representam atividades cotidianas de estrelas e galáxias. Não podem. Porque a luz que trouxe essas fotos tem uma velocidade limitada no espaço. A luz da nossa estrela, o Sol, demora 8 minutos para chegar até nós na Terra. No entanto, a maioria dos objetos que o Hubble estuda está tão longe que a luz deles demora milhares, milhões, até bilhões de anos para chegar ao telescópio e a nós. Essa estrela que explodiu nos deixou o legado de uma rosa cósmica quando suas camadas externas congelaram numa intrincada dança. Estamos vendo a nebulosa Olho de Gato, que fica a 3.000 anos-luz de distância da Terra, como ela era 1000 anos antes de Cristo. Eta Carinae. Sua luz demorou 9.000 anos para nos alcançar. Isso significa que ela está a 9.000 anos-luz de distância. A última explosão deste malfeitor estelar foi vista em 1843, quando se tornou a segunda estrela mais brilhante do céu. Esta é a nebulosa da Ampulheta, que tem a aparência delicada de vidro soprado. O Hubble observa a Ampulheta, que está a 8.000 anos-luz de distância, como ela era quando a humanidade ainda vivia na Idade da Pedra. O Hubble está, na verdade, tirando fotos do passado. Os astrônomos podem analisar esses registros fósseis como se fossem arqueólogos, em busca de indícios sobre o que aconteceu quando o universo era mais jovem. Como espécie, sempre estivemos interessados, talvez mais do que interessados, obcecados pela ideia de onde viemos, como nos encaixamos nesse universo. E a ciência está nos dando toda uma metodologia nova de descoberta, lendo o que está escrito nas estrelas para dizer de onde viemos. A história do nome do telescópio começa no sul da Califórnia, nos anos 20. No começo do século XX, os astrônomos ainda acreditavam que o universo era formado exclusivamente pela nossa galáxia, a Via Láctea. Este conceito foi desmentido por um jovem e brilhante astrônomo, estrela do atletismo e professor catedrático chamado Edwin Hubble. Quando trabalhava no observatório de Monte Wilson, ele fez uma das maiores descobertas científicas do século XX. O universo é composto não só pela galáxia denominada Via Láctea, mas por incontáveis galáxias. E essas galáxias estão se afastando umas das outras porque o universo está se expandindo. Antes de Hubble, havia muito debate sobre o universo. A teoria mais comum naquela época era de que o universo era estático. Por mais que se olhasse no espaço, o universo seria mais ou menos o mesmo. Ele não evoluía. Hubble nos deu um universo em expansão e suas observações realmente nos levaram à cosmologia moderna. O Hubble descobriu que além das galáxias estarem se afastando umas das outras, quanto mais se afastavam, mais rapidamente isso ocorria.
É só parar um pouquinho para pensar, para entender que uma situação na qual as coisas estão se afastando umas das outras, quanto maior a distância, mais rápida será a expansão, que é a situação que temos se dermos início a tudo com um evento explosivo, jogando tudo para fora. Se pudéssemos projetar esse filme ao contrário, veríamos tudo vindo de um único evento ao qual demos o nome de Big Bang. Observações atentas realizadas num observatório preciso colocaram o jovem Edwin Hubble próximo às grandes mentes do século. O curioso Albert Einstein, cuja teoria da relatividade era parcialmente confirmada pelas observações de Hubble, fez uma rara visita à montanha do astrônomo. Hubble provou que o telescópio podia olhar para o passado, para observar a história do universo. Mas aquela história seria confusa enquanto os telescópios continuassem presos ao solo. A atmosfera poluída da Terra distorcia o retrato do espaço e maculava a verdade. Um telescópio acima da atmosfera daria aos astrônomos um meio claro de ver a eternidade. Em 1946, o astrônomo Lyman Spitzer propôs a ideia de um telescópio espacial, mas na época, muitos consideravam que isso era um sonho, era ficção científica. Acho que quase todos os meus amigos não levavam a sério a ideia de realizar pesquisa astronômica no espaço. Eles pensavam que era totalmente inviável, um sonho impossível. Sonho impossível ou não, um telescópio acima da atmosfera terrestre forneceria imagens de uma clareza surpreendente. Durante a Guerra Fria, a corrida espacial se acelerou. Foi elaborada a tecnologia de satélites espiões para olhar para baixo, não para fora, para obter segredos da Terra. Os astrônomos imaginavam os grandes segredos que poderiam ser revelados se as lentes fossem apontadas para longe do planeta. O telescópio espacial Hubble é o resultado de mais de 20 anos de trabalho de cerca de 10 mil cientistas e engenheiros. Muitos dos cientistas envolvidos com o Hubble dedicaram a maior parte de suas carreiras ao projeto. Parece que estaria envolvido nisso para sempre, e eu não teria entrado se não achasse que valeria a pena. Cientificamente era fantástico. Menos 10. Pronto para a ignição do propulsor principal. Abril de 1990. O lançamento do telescópio espacial Hubble. A recompensa de quase uma geração de trabalhadores. A decolagem do ônibus espacial Discovery com o telescópio espacial Hubble, a nossa janela para o universo. As esperanças de milhares de astrônomos percorriam o espaço, deixando um rastro de chamas. Discovery, Houston, desempenho nominal. Ponto de reunião. Estamos prontos. Beido. Pronto. Águia. Pronto. Deacon. Pronto? Inco. Pronto. Fio. Pronto. Eba. Prontos. Sargento está pronto? Pronto. Prontos para liberação. Discovery Houston, pronto para a liberação do satélite. Certo, Story. Estamos registrando tudo. Residuais e índices parecem bem. Gostaríamos de ir em frente. Logo após o lançamento, o Hubble seria manchete em todo o mundo. Mas as notícias não eram as que os astrônomos esperavam. Chris Burrows examinou as primeiras fotos e viu que algo estava errado. Estávamos ansiosos para ver o que o Hubble mostraria. Essa foi a primeira imagem que recebemos. Estávamos muito contentes ao ver que esta estrela dupla estava separada nesses dois componentes, mas cada um estava rodeado por flocos. Os flocos foram o primeiro indício que tivemos de que havia um problema óptico. O espelho primário do Hubble tinha um alinhamento incorreto de 1,50 avos, a espessura do cabelo humano. Esse pequeno erro foi o suficiente para incapacitar o telescópio de 2 bilhões de dólares. Como a ciência poderia falhar? Como poderia haver uma falha? E o que há com o nosso sistema que só identifica as falhas tarde demais? Foi um dia horrível na minha vida, como também na de muitos outros. Foi horrível.
Eu era jovem. Naquela época eu havia passado talvez 5 anos fazendo aquilo. Naquele ponto, muitas pessoas haviam gasto mais de uma década de suas vidas. E de repente ele não ia nos deixar fazer as coisas que sempre esperamos poder fazer. Foi uma mácula na honra da comunidade astronômica e da NASA ter lançado este telescópio tão caro, com esse erro tão básico, uma aberração esférica. É um espelho bonito, tem uma forma fascinante. O polimento é maravilhoso. Só que a forma estava errada. Mas como era um espelho tão bom, foi possível construir instrumentos que usassem a forma incorreta e que gerassem boas imagens. O Hubble receberia 2 conjuntos